Não desistas de mim, não desiste. Não te percas agora. Não desistas de mim, não desiste de você. A noite ainda demora. Ai, senhoras e senhores, como eu gosto dessa música. E ela é tão pertinente para esse momento, para o vídeo de hoje, para o assunto que eu pretendo abordar. Pois é, uma mensagem muito bonita. Se você quiser escutar a música, é Não Desistas de Mim, do Pedro Abrunhosa. Ele é um cantor português. E aí, a história da música é uma história de amor. E é uma pessoa apaixonada pedindo para outra que elas não desistam daquela história. Mas você pode interpretar isso de uma outra maneira. Você pode pensar em duas pessoas ou você pode pensar em você e na relação que você tem com você. No caso, eu pensando na relação que eu tenho comigo. Vez ou outra as coisas ficam meio complicadas, sabe? E a gente pensa em desistir. A gente pensa em chutar o balde, dane-se tudo isso daqui. Mas a gente deveria acreditar mais, continuar a ter fé na gente. É importante que você não desista, porque eu não vou desistir. Não desisto de você que pede meu apoio, eu não desisto de mim mesma. Vamos continuar acreditando, né? Vamos continuar acreditando porque dias melhores vão chegar. Enfim, senhoras e senhores, no episódio passado eu estava conversando com vocês sobre o meu amor por supermercados, né? Pois é. Essa é a minha memória refúgio em criança, eu indo para o mercado com a minha mãe. A ideia era falar com vocês sobre as mulheres da minha vida e eu não esqueci dessa promessa, eu vou voltar a falar sobre elas. Mas aqui no meio do caminho foram surgindo algumas pedras e não me pareceu adequado seguir na narrativa sem enfrentar cada um desses pedregulhos que me fizeram parar por um momento. Pois é, teve o pedregulho do Dia dos Pais, e aí teve o pedregulho dessa minha memória feliz, de uma música, velha infância, que me remeteu a essa lembrança. E agora o pedregulho da vez foi o Setembro Amarelo. Pois é, sabia que durante o mês de setembro rola uma campanha chamada Setembro Amarelo? É uma campanha de prevenção ao suicídio. Pois é. E esse assunto, por delicado que seja e importante, a importância dele é tamanha que eu não consigo nem medir em palavras. Mas por relevante que seja, na nossa sociedade ele é tabu. A gente não costuma conversar sobre isso e a gente precisa conversar. Pois é, essa foi a pedra de hoje. Essa pedra e um pensamento que eu tive dia desses. Me peguei pensando sobre a sagacidade das crianças, das nossas crianças. Elas são tão espertas, curiosas, elas estão sempre observando os adultos. Eu fui uma dessas crianças, curiosa, fofoqueira. Eu vivia observando os adultos que eu admirava. Eu estava sempre me espelhando neles, sabe? Todo dia há uma criança que olha para um adulto que ela admira e ela copia os mínimos detalhes daquele adulto. E ela tende a reproduzir na vida adulta o comportamento que ela observou na sua infância e internalizou para si, né? Pois é. As nossas crianças, elas estão sempre observando, estão sempre olhando para você enquanto adulto. E pensando sobre a sagacidade delas, eu me peguei recordando de novo a minha infância. Eu fui uma criança curiosa e criada no meio de adultos. E a minha tendência natural era mimetizar, sabe? Copiar aquilo que eu estava vendo, o comportamento deles. Porque eu pensava assim, eu vou agir como o adulto que eu admiro, porque talvez um dia eu seja igual a ele. E para além de viver com adultos, eu tive sempre esse hábito natural de me aproximar deles, desses adultos que estavam ao meu redor, por curiosidade, sabe? Vontade de ser igual, que é o que eu tô falando desde o início. E aí, vez ou outra, esse meu comportamento, essa minha tendência de me aproximar deles, me levava a tomar conhecimento de assuntos que
que não eram propriamente para os ouvidos de uma criança. Pois é. E aí era interessante porque se estava rolando um papo de adulto e eles percebiam a minha presença, eles logo diziam assim: Nani, sai daqui porque isso não é conversa para criança. Isso não é conversa para criança. Que frase. Vai lá. E cara, durante um tempo eu fiz birra, insisti e quis ficar para tentar escutar aquela conversa, mas de duas uma. Ou eles paravam de conversar sobre aquele assunto que não era para criança quando eu estava por perto, ou então eles me pegavam pelo braço e me levavam para fora. Vai embora daqui, porque senão você vai levar os tapas. Quer levar os tapas? Aí eu, não, que isso, não quero, não é nada, tapa não, que é isso, Não, vamos partir pra agressividade, calma lá que eu saio. Ai, mas a verdade é que quando eles falavam essa frase, isso não é conversa para criança, a minha curiosidade era atiçada. Então, eu não conseguia ir embora. Aquela frase para mim era um gatilho para eu ficar por perto. E aí eu aprendi o que fazer nessas horas. Eu fingia que saía. E se eles estavam dentro de um cômodo, eles me jogavam para fora e fechavam a porta. Eu fazia o quê? Eu grudava os meus ouvidos na porta para escutar tudo que era dito. Pois é, mas se eles não me jogavam para um cômodo, eles só pediam para eu sair, eu saía, mas eu não ia para muito longe. Ficava numa distância razoável, que ainda me permitia escutar. E para não ficar tão óbvio que eu estava escutando a conversa deles, eu fingia brincar com algum brinquedo, pegava um ursinho, uma boneca e fingia ridiculamente que eu estava lá no meu mundo da fantasia. Mas na verdade eu estava, ligada, escutando tudo que eles tinham a dizer. E as coisas que eles tinham para dizer, né? Pois é, tanta coisa. E com o passar do tempo eu percebi que essa curiosidade não era algo só meu, sabe? Os meus primos faziam a mesma coisa. Eles também queriam saber o que os adultos sabiam. E a melhor maneira de fazer isso era ficar por perto, né? Então, quando vinha aquela frase temida, isso não é conversa para criança, a gente colocava a nossa sagacidade em jogo. Pois é, ouvidos alertas. E esse hábito nos levou a tomar muito conhecimento sobre muita coisa. Foi um conhecimento precoce, uma sabedoria precoce, né? E foi escutando uma dessas conversas, que não era conversa para criança, que eu, quando tinha uns 8 ou 9 anos de idade, ouvi pela primeira vez falar sobre o suicídio. Pois é, na época eles não utilizaram essa expressão, sabe? Eles disseram simplesmente: ele se matou. Ele se matou. É engraçado porque eu não sei como é que é com vocês, mas eu, por exemplo, não lembro de toda a minha infância. Eu não lembro. Mas há episódios muito específicos, alguns eventos que para mim são marcantes. E eles ficaram na minha memória e vez ou outra, quando eu volto a essas recordações, é como se estivesse acontecendo de novo, como se eu estivesse lá novamente, ao vivo e a cores, de tão marcante que foi, sabe? E esse evento, essa frase, ele se matou, é um desses momentos. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava numa festinha de aniversário do meu vizinho, da casa ao lado. Pois é, eu era apaixonada por esse vizinho. Ah, gente, foi minha apaixonite de infância. Dom Juan. Pois é. E aí era aniversário do Dom Juan, o Dom Juan da minha rua. E aí a gente estava brincando, eu e os meus priminhos, e daqui a pouco vem uma priminha que chegou atrasada, e ela vem toda esbaforida, toda correndo. Meninos, venham cá, porque eu tenho que contar um negócio pra vocês, E eu não sei como é que foi a infância de vocês, mas na minha infância, quando os meus primos queriam contar alguma fofoca, meu Deus, como a gente era fofoqueiro! Ou então quando a gente ia aprontar alguma coisa, o nosso procedimento padrão era o seguinte, dado que eram muitos primos. A gente se reunia numa rodinha e aí colocava a mão no ombro do outro e encostava as cabeças assim, que a gente colocava as cabeças bem próximas uma da outra, né? E eu tendo a achar que vez ou outra, quando tem muita cabeça junta,
surgem ideias, sabe? Ideias nem sempre boas, mas surgem ideias, porque muita cabeça junta pensa melhor, né? Enfim. E aí a minha prima chegou, eu tenho que contar um negócio, vamos, a gente se reúne em rodinha. E aí eu tava lá em casa, ela começa a contar. Eu tava lá em casa, né? E aí a minha mãe começou a conversar com uma tia minha. E aí ela percebeu que eu tava no cômodo e falou: isso não é conversa para criança. E aí ouvi a frase clássica, saí. Ou melhor dizendo, eu fingi que saí, né? Fingi que fui embora. E aí elas fecharam a porta, eu fiz o quê? Coloquei a orelha atrás da porta e fui escutar o que elas estavam dizendo. E aí, de repente, eles falaram: o fulano se matou, o primo se matou. E aí, ela contou isso pra gente e a gente ficou meio... Tá, mas a gente não entendeu, sabe? A gente era muito criança, a gente tinha 8, 9 anos, então a gente escutou aquilo, mas a gente não entendeu de verdade o que aquilo significava, sabe? E ficou. Pois é, aquela frase ficou. Eu, ainda muito nova, descobri que o meu primo tirou a própria vida. Eu e outros primos meus soubemos muito cedo o que era o suicídio. Eu não sei se saber, porque é o que eu disse, a gente escutou aquilo, mas não necessariamente entendeu. E ainda assim, essa frase é algo que fica, né? Morte é algo dramático. A gente já tinha ouvido dizer que fulano morreu. O que a gente nunca tinha escutado era fulano se matou. E quem dera dizer para vocês que essa foi a primeira e última vez que eu escutei falar em suicídio, mas não. Eu estudei na UERJ, sabe? Eu sou aqui do Rio e essa universidade fica aqui no Rio, a UERJ. E lá há muitos relatos sobre pessoas que vão até o 12º andar e de lá elas se jogam para tirar a própria vida. Pois é. Então, ao longo da minha graduação, esse relato se tornou recorrente. Em pelo menos 2 ocasiões, eu me peguei impedida de ingressar na universidade porque estava interditado, porque uma pessoa tinha escolhido esse caminho, né? Pois é. E quem dera se as minhas histórias ficassem por aí, o meu primo e a UERJ, mas não. Eu acho que eu já conversei com vocês sobre a minha tia Branca, né? Pois é. Quando eu tinha 18 anos, eu fui morar com ela. E o apartamento em que a gente morava tinha câmera em todos os cômodos, em todos, inclusive no meu quarto. E aí, quando eu me mudei para lá, eu pedi para que a câmera fosse desligada. E a razão disso é porque a minha tia Branca, ela tentou tirar a própria vida em mais de uma ocasião. Ela tinha um longo histórico de depressão, sabe? E eu ouvi há pouco tempo uma frase que me tocou. Ela diz assim: a depressão é uma doença como outra qualquer. Ela não dá em árvore, ela dá em gente. Ela dá em quem tá vivo. A depressão dá em quem tá vivo, em seres humanos, cheios das suas angústias, fragilidades e questões. Pois é, o suicídio para mim é um assunto muito próximo. E eu sei que a gente ainda faz dele um tabu, mas a gente não deveria fazer. A gente precisa conversar sobre isso. E eu escolhi falar sobre esse tema nesse exato momento, num mês em que rola uma campanha de prevenção ao suicídio propositalmente. Porque a gente tem que falar sobre esse tema. A gente tem que estimular o debate, porque se uma pessoa chega ao extremo de querer tirar a própria vida, é porque ela já passou por muita coisa. E no geral, ela passou por tudo isso calada. Há muita gente deprimida por aí que consegue estampar um sorriso no rosto, sabe? Nem todo mundo tem aquela cara que a gente imagina que é a cara da depressão, que é alguém acabado e triste e em lágrimas. Não é assim. Tem muito deprimido por aí que
para além de deprimido, é um ótimo ator, é uma ótima atriz e consegue mascarar todos os seus sentimentos. Ou então talvez ela nem mascare, mas não há alguém por perto para observá-lo e identificar os sinais. Pois é, porque, de acordo com o estudo, há sinais. Uma pessoa que muda drasticamente de comportamento, alguém que se isola, alguém que foge do mundo. E a gente só consegue identificar esses sinais, se é que eles existem, quando a gente passa a tratar sobre esse tema. E a gente não fala sobre isso, a gente tende a querer varrer para debaixo do tapete, sabe? E essa atitude não ajuda. Pessoas de carne e osso, seres humanos, eles sofrem, sabe? Eles têm depressão. Não é mimimi, não é fraqueza, não é falta de crença em Deus ou de algo maior. É uma doença que aflige um número expressivo de pessoas. Pessoas que precisam de ajuda, da sua ajuda, da minha ajuda, da nossa ajuda. Elas precisam do nosso suporte, do nosso amor, da nossa compreensão. A gente vive numa sociedade que demanda muito da gente, sabe? Corre, corre. Você tem que... como eu detesto essa expressão, você ter que. Mas você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que produzir, você tem que estar sempre ativo, você tem que estar sempre bem. Mas nem sempre a gente está bem, né? Nem sempre. Às vezes, a nossa saúde mental está abalada. Há fatos que ocorrem durante a nossa narrativa de vida que nos fragilizam, sabe? Emocionalmente, eu quero dizer. E a nossa sociedade, ela não aceita isso. A nossa sociedade não aceita as pessoas que não conseguem lidar com os próprios problemas, que são mais abaladas no sentido emocional do que outras. A nossa sociedade tende a querer que a gente varra os nossos problemas para debaixo do tapete. Porque é melhor, né? É melhor fingir que a gente não vê o problema ali. Finge que a gente não vê. E esse assunto não dá pra fingir, não dá pra varrer para debaixo do tapete a questão do suicídio, a questão da depressão. É um assunto que deve ser debatido à exaustão. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que fazer campanhas, a exemplo do Setembro Amarelo, a gente tem que relatar, tem que conversar, tem que falar sobre as nossas angústias, falar sobre as nossas aflições. É interessante eu falar sobre isso, porque mais cedo eu estava lendo um texto do Drauzio Varela em que ele fala exatamente isso. Pessoas que guardam os próprios sentimentos, elas adoecem. E o melhor caminho de cura é a fala. Eu já falei isso com vocês, eu acredito que a nossa boca seja veículo de cura. O mal que está dentro da gente sai pela boca. O mal que o outro nos causou, a gente pode expeli-lo, retirá-lo de dentro de nós se a gente fala. A nossa boca é veículo de cura. A gente tem que falar sobre as nossas angústias e aflições. Não é vergonha, sabe? Não é motivo de vergonha. O suicídio é uma questão recorrente. E diante da nossa atual conjuntura, sabe? A gente está vivendo uma pandemia, cara, que desestabilizou, que abalou todo mundo. Então essa temática ganha ainda mais relevância. Eu lembro que logo no início da pandemia, nas primeiras semanas aqui no Brasil, a gente ouviu o relato de um ator da Globo, sabe? Que tirou a própria vida dentro de um sítio. E de boa, esse foi o relato que foi para a mídia. Mas isso continua a acontecer, casos e mais casos e mais casos que não chegam até a mídia. Por que não chega? Porque a gente não fala sobre isso. Nem todas as pessoas suportam tudo. E nem todo mundo consegue segurar a peteca da dureza que é viver. E de boa, a gente não tem que segurar, sabe? Ninguém tem que segurar. Há dores tão profundas que nos levam, que levam o melhor da gente, sabe? Que querem, a ponto da gente querer colocar um ponto final em tudo. Eu consigo entender essa vontade de fugir, essa vontade de ignorar o mundo do lado de fora, a vontade de ignorar a vida, que pulsa brilhante do lado de fora, mas que também esconde um lado obscuro. Pois é, às vezes a luz é tão brilhante, né, tão intensa, que ofusca o lado feio do mundo. É uma luz enganosa que nos cega. E quando finalmente conseguimos voltar a ver, a gente já foi
A gente já se deparou com o lado nebuloso do mundo. A gente já se deparou com as sombras que cada um carrega dentro de si. E essas sombras, se não são bem cuidadas, sabe? Elas se espraiam para fora da gente e acabam causando dor nas pessoas que nos cercam. Muitas pessoas se deparam com as sombras do mundo. São tantas, tantas. E isso causa uma fenda dentro da gente, sabe? E essa fenda vai crescendo, 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 até que ela se torna tão grande que já não dá para suportar. E aí a pessoa decide colocar um fim em tudo aquilo. E compete a cada um de nós escutar os sinais, sabe? Os pedidos de socorro, de ajuda. Porque esses sinais existem, eu já falei com vocês. Mas para isso a gente precisa falar. A gente precisa falar sobre o suicídio. A gente não pode se omitir, a gente não pode deixar de escutar o outro. Porque para além de falar, a gente tem que aprender a escutar o outro, o que o outro tem a dizer. Dar voz aos que sofrem. A gente tende a querer ignorá-los, mas a gente tem que dar voz às pessoas que sofrem, porque elas têm muito a dizer. E talvez dizendo, falando, se expressando, elas consigam encontrar a sua paz interior, o seu ponto de equilíbrio. Depressão não é mimimi, não é. É uma doença com consequências sérias, irreversíveis. A gente precisa criar uma rede maior de amparo para as pessoas próximas e distantes da nossa realidade, para que elas se sintam seguras e confortáveis o bastante para pedir ajuda. Porque às vezes o problema maior é que elas não conseguem pedir ajuda. Elas acham que não terão o direito de ter essa ajuda. E elas têm. Todo mundo tem o direito de ser ajudado. Todo mundo merece uma rede de proteção e de amparo. Vai saber da dor do outro, né? Vai saber. Nosso papel não é julgar, apontar dedos. O nosso papel, enquanto sociedade, é debater, discutir, criar redes de apoio. Enquanto família, tá lá para aceitar, para ouvir, perceber os sinais, se é que esses sinais existem. Algum amigo sumiu? Ele tá mais calado? Procura, estende a sua mão. Tenta de fato conhecer as pessoas que estão ao seu redor, que moram dentro da sua casa. Eu já falei isso para vocês. A gente não conhece as pessoas que estão dentro da nossa própria casa. Talvez se a gente conhecer, né? Talvez se a gente conhecer, a gente consiga ler os sinais. Ou talvez não, talvez só venha de supetão. Mas eu acredito no poder da palavra, no poder da palavra que cura. Nossa boca é veículo de cura. E por isso eu tenho tanto cuidado com aquilo que eu falo e com quem eu falo, sabe? Eu não quero machucar o outro. Eu não sei das suas dores. Eu não sei das suas dores. Enfim, o episódio de hoje, para além de falar disso, de fatos da minha vida e esse alerta, é para dizer que pais, vocês têm que ter cuidado com as suas crianças, porque elas te admiram, sabe? E elas tendem a ficar perto de você e elas tendem a querer te imitar. Para elas, o mundo dos adultos é um mistério. Então ela tá sempre escutando, entende? Ela pode até não falar para você, mas ela tá sempre escutando o que você diz. Querendo que ela escute ou não, ela tá te escutando, ouvindo e internalizando. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas crianças, para que elas não saibam cedo demais das mazelas da vida, sabe? Enfim, era sobre isso que eu queria falar hoje. Desculpa o vídeo longo, mas esse assunto não é para ser tratado instantaneamente. Ele precisa de cuidado, de tempo e de muito debate. Era isso. Por hoje, a minha vida vai virar novela. Tchu-tchu, tchu-tchá. Fica por aqui. Caraca, mas que tema, hein? Que tema, hein? Você tinha que falar sobre isso? Sim, eu tinha que falar sobre isso. O problema é que a gente não fala sobre o suicídio. E é um assunto a ser debatido e a ser tratado à exaustão. A gente tem que ter essa coragem de abordar esses temas sensíveis, sabe? Na minha família nunca conversaram sobre isso comigo. E talvez não conversassem porque a dor deles ao tratar do tema era grande demais, né? Às vezes a dor deles era tão grande que não permitia nem debater. Mas, sei lá, se tiver alguém da minha família aí escutando, quiser conversar comigo, eu tô aqui para escutar, sabe? Porque olha que coisa, eu já não sou mais criança. Eu tô preparada
preparada para estender o meu apoio a você. Então, se você quiser conversar, vem cá, eu tô aqui, sem julgamentos, só amor, só amor. E vocês ainda estão aí? Que coisa! A minha vida vai virar novela. Tchu, 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 tchá. Ah!